Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7, refletindo sobre o breve catecismo de Westminster. Ainda estamos no cenário, no contexto do panorama original da espécie humana, os nossos primeiros pais. E hoje nós chegamos a uma questão importantíssima para a nossa compreensão da realidade que vivemos e como a experimentamos. Na semana passada eu havia falado da importância de nós entendermos que a realidade como a vivenciamos, ela é resultante de três momentos, ou resultante de três outras realidades que se impõem: a criação, a queda e a redenção. Pois bem, a realidade da queda é a realidade que nós vamos abordar hoje para com a espécie humana. A pergunta 16 do breve catecismo de Westminster nos diz o seguinte: caiu todo o gênero humano pela primeira transgressão de Adão? Eu posso colocar esta pergunta de uma outra maneira, sobre uma dúvida que pode vir na cabeça de muitos em algum momento. Por que Adão come de uma fruta há milhares de anos atrás e eu tenho que pagar o pato e as consequências? Talvez você tenha sido assaltado por esta pergunta, talvez alguém tenha feito essa pergunta para você. Talvez você até mesmo tenha se questionado sobre a justiça, mas é justo isso? Uma pessoa comete um ato de transgressão e vem uma consequência avassaladora sobre tanta gente, sobre mim, que não tem nada a ver com isso. Será que nós não temos nada a ver com isso? De que maneira que a Bíblia diz? Bem, de fato, definitivamente, nós podemos dizer não ficou esta realidade restrita apenas aos primeiros pais. E também dizer que não, pela verdade bíblica, conforme nos é apresentado, pelo conceito bíblico, não é uma injustiça. Mas como assim? Cada pessoa não responde por si? Bem, esta realidade de que cada pessoa responde por si quanto aos seus atos, as responsabilizações individuais, elas são presentes na Escritura Sagrada. A Bíblia nos diz, por exemplo, citando um ditado popular comum na época do Antigo Testamento, que diz: acaso comerão uvas verdes os pais e embotarão os dentes dos filhos? Em outras palavras, alguém fará um ato em consequência e as consequências disso vêm sobre os filhos, e com isso eles estão querendo fazer a separação devida. Porém, a realidade nos mostra que pessoas em condição de autoridade, de representatividade, tem impacto sobre a vida de todos os outros, especialmente aqueles que estão debaixo do seu poder de influência. Nenhum de nós vive como uma ilha. Nenhum ser humano é uma ilha. Toda a nossa vida, as nossas escolhas afetam a realidade ao nosso redor de diversas maneiras. Os nossos hábitos de consumo, hábitos cotidianos do dia a dia, de leitura, de relação, dizem respeito não apenas a nós mesmos, mas afetam a vida das outras pessoas. Por isso que as sociedades constroem pactos sociais, para que limites sejam impostos e algumas preservações e garantias sejam dadas de um bem comum. Porque as ações das pessoas não dizem respeito apenas a elas. Esta é uma ilusão utópica de uma liberdade aguda. O que nós fazemos afeta a vida de outras pessoas. O que os pais fazem trazem consequência direta para a vida dos seus filhos. O que líderes fazem trazem consequência direta para a vida dos seus liderados. Entretanto, a lógica bíblica se repousa na lógica que está na base da nossa representação política. Em teologia nós chamamos de representação federativa. Ou seja, Adão não era simplesmente tão somente apenas o indivíduo de Adão quando ele transgride a lei. Ele estava agindo também como representante de toda a raça. É neste sentido que a Bíblia diz que em Adão pecou toda a humanidade. Os seus atos representavam os atos e as consequências e afetavam as consequências para toda a humanidade. Assim como um governante que pode tomar uma decisão inconsequente e todo o país que ele governa sofrer por essas consequências. Tomemos o exemplo de Solano Lopes, paraguaio, na época da Guerra do Paraguai, que, num excesso de autoconfiança, comprou uma briga com Brasil, Argentina e Uruguai. A consequência foi avassaladora para o Paraguai.
O Paraguai teve perdas tremendas por causa da postura de um homem. Ou Napoleão Bonaparte, no seu arrobo imperialista, Hitler, alemão, e tantos outros ao longo da história. Pessoas que, na condição de líder e de representantes, tomam decisões que têm implicações profundas e dolorosas sobre toda a raça humana. É inescapável esta realidade. Ela está essencialmente montada na condição da vida natural. Não apenas do ser humano, mas também de todas as espécies criadas. Nós estamos contingenciados por esta lei de causa e efeito e a implicação dos mais fortes para com os mais fracos. Não temos como fugir disso. Veja como o Catecismo de Westminster representa ou expressa essa verdade. Visto que o pacto foi feito com Adão, mas não só para ele, também para a sua posteridade, todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Uma vez que ele foi representante de toda a espécie está representada por ele como transgressor. E assim nos tornamos todos pecadores. A Bíblia nos diz que esta realidade passa a compor, né? A realidade de transgressor passa a compor a humanidade. De uma forma discreta, o livro de Gênesis diz 5:3, viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Ele gera alguém semelhante a si. Ele, como um pecador agora e como um transgressor, não gera mais pessoas puras, mas gera pecadores. Em Atos 17:26 nós lemos, Deus de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. De um só, toda a raça. Ou 1 Coríntios 15, 21 e 22, nós lemos, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, tenha misericórdia de nós. Experimentamos a dura realidade do pecado na nossa vida. Todos nós estamos afetados por ele. Pela maldade que habita em nós, somos rápidos para reconhecer o pecado fora de nós, nos outros, mas tão lentos para reconhecer em nós mesmos. Pedimos a graça do Teu Espírito de gerar este convencimento em nós e que, em nome de Jesus, sejamos conduzidos pelo Teu Espírito a um sincero arrependimento e confiança em Ti. Oramos em nome do Teu Filho. Amém. Até amanhã.